Em um planeta cuja superfície está totalmente encoberta por uma implacável camada de gelo, uma colônia de corajosos sobreviventes se esforça para continuar existindo, enfrentando desafios que vão muito além das baixas temperaturas. O filme nos introduz a este cenário árido e gélido logo de cara, apresentando dois indivíduos desesperados correndo em direção a uma porta, suplicando que seja aberta para que possam escapar do frio cortante. Logo depois, a cena muda para o interior de uma casa acolhedora, mas tensa, onde um drama humano se desenrola. Um dos membros da colônia está sendo expulso por estar doente. A comunidade teme que a doença se espalhe, uma vez que uma gripe recente dizimou 20 de seus membros em menos de uma semana. O homem doente, contra sua vontade de apenas sair e andar na neve até o fim, é brutalmente assassinado, deixando um ar de horror e injustiça pairando no ar. Sam, um homem que estava nas proximidades trabalhando, testemunha o ato chocante e fica visivelmente perturbado. A morte do homem violou o seu último desejo de simplesmente se perder na vastidão congelada, refletindo a severidade do regime de saúde da colônia, onde os doentes ou se curam ou são forçados a uma escolha mortal. Naquele ambiente, Sam conversa com Briggs sobre os terríveis eventos que estão se desenrolando. No entanto, um problema ainda maior surge. Eles estão na colônia 7 e perderam contato com a colônia 5, que enviou um pedido de socorro há uma semana. Preocupado, Briggs decide convocar uma reunião com todos os membros no salão principal para discutir os próximos passos. Enquanto isso, Sam é chamado para ajudar Victor com um problema no laboratório. Chegando lá, ele descobre coelhos mortos, vítimas da falta de nutrientes essenciais, um sinal preocupante de que as condições de vida estão se deteriorando. Ao ver os coelhos que não conseguem mais procriar, Sam percebe a gravidade da situação e decide buscar soluções. Ao mesmo tempo, há um tenso confronto entre Briggs e Mason, que defende a decisão de matar o homem doente para proteger a colônia. Sam, por sua vez, pede à sua namorada, Kai, que colete comida para os coelhos, enquanto verifica informações sobre uma tecnologia de modificação climática que acredita estar enterrada sob o gelo. Ele tem esperanças de que, se alguém conseguir acessar essa tecnologia, poderão reverter o congelamento extensivo do planeta. Um homem pede à esposa que respire fundo enquanto luta para não tossir. Sam nota a situação e se aproxima, oferecendo ajuda, mas o homem insiste que está bem. Briggs, determinado a não ignorar o pedido de socorro, argumenta que, como líder, deve honrar o pacto de ajuda mútua entre as colônias, apesar das objeções de Mason e outros que preferem se isolar. Sam se voluntaria para ir em lugar de Dexter, e Graydon, apesar de inexperiente, também se oferece para acompanhar a missão. Quando a mulher espirra, o pânico se espalha rapidamente e todos ao redor se afastam, cobrindo os narizes em um gesto instintivo de autopreservação. Sem demora, a mulher e seu marido são encaminhados à quarentena, enquanto Mason pressiona pela realização imediata de testes. Briggs, mantendo a calma, insiste em aderir aos procedimentos estabelecidos, apesar das críticas de Mason sobre a capacidade de Kai para liderar na sua ausência. Na mesma noite, a mente de Sam é assombrada por pesadelos onde ele encontra sua mãe morta. Acordando em um sobressalto, ele se levanta e lava o rosto para afastar o terror da noite. Kai se aproxima e oferece consolo, tentando suavizar a angústia que o aflige. Ao amanhecer, Sam, Briggs e Graydon se preparam e partem em sua missão por um planeta que se tornou um deserto gelado após anos de nevascas incessantes. As teorias sobre o início desse fenômeno são muitas, mas nenhuma oferece uma explicação definitiva para o congelamento eterno. Eles caminham longas distâncias até encontrarem uma antiga máquina de modificação climática, inoperante há anos. Continuando a jornada, eles se deparam com uma ponte precariamente danificada. Numa passagem arriscada, Briggs quase perde o equilíbrio e cai, mas por pouco consegue se salvar e eles prosseguem. Mais adiante,
o grupo se depara com uma cena sombria. Um homem morto apoiado em um carro, uma arma ainda em sua mão. Briggs recolhe cuidadosamente a arma, um lembrete sombrio das duras realidades enfrentadas pelos que tentaram sobreviver ao frio extremo. Prosseguindo, eles descobrem um helicóptero abandonado e decidem usá-lo como acampamento temporário. Briggs se comunica com a Colônia 7, informando que irão passar a noite lá e que esperam chegar à Colônia 5 no dia seguinte ao meio-dia. A situação se agrava com Dexter e Helena piorando rapidamente na quarentena. Mason, impaciente, quer prosseguir com os testes, ignorando o protocolo. Briggs, mesmo à distância, dá autoridade a Cooper para usar a força se necessário para manter a ordem. Enquanto isso, Graydon encontra uma revista masculina entre os destroços, e Sam, tentando aliviar a tensão, faz uma brincadeira, sugerindo que poderiam deixá-lo sozinho com ela se ele quisesse. No entanto, o momento de leveza dá lugar a uma conversa mais sombria, quando Sam revela detalhes de seu passado trágico. Sua família estava escondida em uma mina com outras famílias de mineiros, lutando diariamente por uma saída. Quando os suprimentos se esgotaram, a situação se tornou desesperadora ao ponto de comerem cavalos e cães. Seu pai e outros homens partiram em busca de ajuda, mas nunca retornaram. E um a um, os demais foram morrendo. Sam tentou salvar sua mãe e irmã, mas uma tempestade os separou, e ele nunca mais os viu até ser encontrado por Briggs. No dia seguinte, ao chegarem finalmente à Colônia 5, eles são recebidos por uma visão alarmante. Manchas de sangue salpicam a neve ao redor. Quando o trio se aproxima cautelosamente de um buraco escuro, o cheiro de fumaça os atinge e a visibilidade é praticamente nula, mesmo com a ajuda de um sinalizador. Briggs, com determinação, inicia a descida pela escada até que finalmente alcança o fundo. Graydon sugere que talvez fosse prudente alguém permanecer do lado de fora como vigia, mas Sam insiste que devem ficar juntos. Assim, os três descem à sombria profundidade. Conforme avançam, o cenário se torna cada vez mais macabro. Embora o último censo indicasse 50 pessoas, nenhuma alma viva é encontrada. Apenas um caminho marcado por manchas de sangue. Nesse ambiente tenso, a arma é passada para Graydon, que a segura com mãos firmes enquanto continuam a explorar. Subitamente, sons perturbadores cortam o silêncio. Um grito distante, seguido pelo eco de algo batendo em metal. Isso lhes dá esperança de que ainda pode haver sobreviventes. Guiados pelo barulho, eles encontram uma porta danificada. Com habilidade e um pouco de força, Sam consegue abri-la, mas para sua surpresa, o espaço além está vazio. No entanto, ao avançarem mais adentro, eles descobrem uma figura encolhida sob uma manta no chão. Ao removerem a cobertura, o homem, aterrorizado, implora por sua vida. Com algum esforço, conseguem acalmá-lo o suficiente para que aceite água e algo para comer. Entre goles trêmulos, Leland revela sua história. Ele e seus companheiros haviam instalado uma antena improvisada com tela de aço que captou uma transmissão crucial. A voz na transmissão falava sobre um sucesso na reversão do congelamento através de uma torre meteorológica, mas só conseguiu informar a latitude antes de ser interrompida. Segundo Leland, ao tentarem rastrear a fonte da transmissão, foram seguidos de volta, o que sugeria um perigo ainda à espreita. Ele mostra no mapa a origem do sinal. Embora os três informem que ele seria levado para a segurança da Colônia 7, Leland hesita, temendo o desconhecido. Quando Sam menciona ter ouvido golpes que os guiaram até Leland, este rapidamente nega ter feito qualquer barulho, adicionando uma camada de mistério e tensão. Tentando restabelecer comunicação com a Colônia 7, Graydon encontra dificuldades, não conseguindo contato. Briggs decide que Leland irá com eles, mas enquanto se preparam para sair, o som assustador que haviam ouvido antes ressurge. Leland aproveita um momento de distração para se trancar na sala,
deixando os outros sem escolha a não ser prosseguir sem ele. No caminho de volta, os ruídos continuam, aumentando a tensão a cada passo, até que finalmente se deparam com a origem dos sons. Um grupo de canibais escondidos nas sombras. Numa cena de puro horror, o confronto é inevitável. Um homem armado com uma faca percebe a presença dos intrusos e avança, mas é rapidamente neutralizado por um tiro certeiro. O impacto da revelação deixa todos profundamente abalados. Naquela atmosfera caótica e desesperadora, continuam sua luta pela sobrevivência em um ambiente onde seus perseguidores parecem mais zumbis do que humanos. Após uma intensa perseguição, Briggs recorre à dinamite para criar uma barreira explosiva, ganhando tempo precioso, embora Graydon, infelizmente, seja capturado e brutalmente atacado pelos adversários implacáveis. Atingidos pela perda de Graydon, Sam e Briggs persistem, alcançando uma escada que os leva para cima. No caminho, Sam, com sua munição esgotada, enfrenta a realidade de ter que continuar a subida desarmado. Enquanto ele escala, Briggs, com destreza adquirida em anos de treinamento militar, solta outra escada e é forçado a confrontar um homem que surge do nada. Após uma luta corpo a corpo violenta, Briggs consegue superar o atacante. Já no topo, Briggs enfrenta o líder dos canibais em um confronto final antes de seguir Sam escada acima. Com inimigos ainda ativos abaixo deles, Briggs decide usar outra dinamite para causar um estrago maior e eliminar qualquer ameaça restante. Com isso, ambos estabelecem como meta primordial o retorno seguro à Colônia 7. A situação se complica quando eles precisam parar no helicóptero para se abrigar do frio que intensifica rapidamente. Nesse momento de respiro, Briggs compartilha lembranças dolorosas de seu tempo como capitão do exército, revelando episódios de desespero e degradação humana quando os recursos se esgotaram e a luta pela sobrevivência levou as pessoas a se transformarem em verdadeiras bestas. Ele e Sam, sobreviventes daquela época, haviam jurado encontrar um refúgio seguro para evitar a repetição desses horrores. No dia seguinte, ao retomarem a jornada, Sam percebe sinais de que estão sendo seguidos pelas pegadas na neve. A colônia que deixaram para trás corre perigo. Eles chegam a uma ponte, onde Briggs, em um salto ousado, atravessa primeiro o vão. Sam o segue, mas a situação se agrava quando os inimigos se aproximam rapidamente. Briggs, determinado a garantir a segurança de Sam, acende uma dinamite, mas o vento apaga a mecha, forçando-o a reacendê-la em uma corrida contra o tempo. Nesse meio tempo, 2 perseguidores caem da ponte. Percebendo a urgência do momento e o risco iminente, Briggs faz um sacrifício final. Ele segura a dinamite, detém os avançados e, em um ato de coragem, explode a ponte, eliminando a ameaça e salvando Sam. Agora, o líder dos canibais, separado de Sam pelo abismo criado pela destruição da ponte, apenas observa enquanto Sam, exausto mas determinado, continua sua jornada solitária de volta à colônia. Enquanto a situação se deteriora fora da colônia, o caos também se instala em seu interior. Mason, perdendo a paciência e questionando a eficácia das medidas de segurança, toma uma decisão drástica e finaliza Helena sem qualquer aviso. Armado e determinado, ele assume o controle, declarando que as coisas irão mudar a partir daquele momento. Quando Sam, exausto e ferido, finalmente retorna à colônia, ele é recebido por sua namorada Kai, que corre para ajudá-lo. Aproveitando o tumulto causado pela chegada de Sam, Dexter encontra uma oportunidade para fugir. Kai, enquanto tenta socorrer Sam, também é surpreendida e ambos desmaiam. Horas mais tarde, Sam desperta dentro da colônia, ainda atordoado e confuso. Ele revela as notícias trágicas sobre a morte de Graydon e Briggs, gerando uma atmosfera de luto e choque entre os colonos. Mason, aproveitando a vulnerabilidade de Sam, o algema e anuncia que as regras irão mudar sob sua liderança. Sam, preocupado, pergunta por Kai, mas suas questões são ignoradas. Ele alerta sobre a ameaça iminente dos canibais
e menciona a existência de uma máquina capaz de descongelar a região. Mason, descrente, considera que Sam está delirando devido ao choque e ordena que seja sedado. Uma criança, movida por compaixão, entrega a chave das algemas a Sam, possibilitando sua fuga. Enquanto Mason e Victor monitoram a aproximação de possíveis invasores, não percebendo ninguém, Sam aproveita para libertar Kai. Mason, ao ser informado da fuga de Sam, suspeita da criança que ajudou o prisioneiro. Utilizando o satélite, Sam rapidamente localiza a máquina de descongelamento, descobrindo uma área com céu azul, um possível sinal de que a reversão do congelamento pode ser viável. Determinados a escapar e avisar os outros sobre a descoberta, Sam e Kai se dirigem ao armazém para se prepararem. No entanto, são rapidamente cercados por Mason e seus seguidores, que exigem que permaneçam na colônia. O confronto é interrompido por golpes e, ao verificar os monitores, todos veem os canibais forçando a entrada. Dexter é a primeira vítima a ser pega pelos invasores. A realidade da ameaça faz com que Mason finalmente acredite nas advertências de Sam e ordene medidas defensivas. Os que não sabem atirar são instruídos a se esconder na bóveda. A energia é cortada repentinamente, aumentando o terror enquanto os sons de invasão ecoam por toda parte. Um canibal surge pelo conduto e acabam com Reynolds, enquanto os outros se refugiam atrás de portas fechadas. Outro canibal entra pelo mesmo caminho e esfaqueia Mason, que consegue reagir e mata o atacante. À medida que mais canibais invadem, os colonos armados se preparam para um confronto desesperado, esperando poder conter o ataque e proteger sua comunidade. Com o cenário já caótico, a situação na colônia se intensifica ainda mais com a chegada do líder dos canibais. Demonstrando uma brutalidade fria, ele atira uma lança que acerta fatalmente um dos companheiros de Sam. Victor, num ato de coragem desesperada, decide enfrentar o líder para permitir que os outros fujam em direção à ala principal. Apesar de seus esforços heróicos, Victor é dominado e morto pelo líder implacável. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Luta. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Mason, que ficou sem munição, busca refúgio em uma sala junto com outros colonos. Em um gesto egoísta, ele fecha a porta, deixando Sam e Kai do lado de fora. Os protestos dos que estão com ele são imediatos, permitindo que o casal consiga entrar e neutralizar o perseguidor que os ameaçava. Uma vez seguros, a porta se fecha novamente. Percebendo a gravidade de sua situação e a traição que enfrentaram, Sam toma a iniciativa de arrancar a porta do conduto, insistindo para que todos escapem. Mason, agora isolado e armado por Sam, tem uma última chance de redenção. Embora aponte a arma para Sam, ele hesita e não dispara. Quando os canibais invadem, Mason opta por uma saída explosiva, atirando em um tanque de gás, causando uma enorme explosão que sacrifica sua própria vida, mas permite que outros escapem, incluindo o líder canibal. Sam, em um confronto final, encontra o líder em um espaço repleto de jaulas. A luta é violenta, e Sam, apesar de inicialmente levar a pior, consegue reverter a situação. Quando está prestes a ser arrastado para seu fim, agarra um facão e golpeia o líder, seguindo com golpes mortais de uma barra de ferro, terminando definitivamente a ameaça. Após a luta, Sam se depara com o caminho bloqueado pelo fogo, mas consegue escapar pelo mesmo caminho que seus companheiros usaram para chegar à superfície. Reunido com os outros sobreviventes e sem muitas opções, eles decidem iniciar uma jornada a pé, armados com um objeto útil que Sam encontrou. Conforme começam seu novo desafio, eles carregam apenas uma certeza: a necessidade de sobreviver. Este sentimento ressoa como a única regra em um mundo implacável, encerrando o filme com uma nota de resistência e determinação incerta, mas inabalável.